Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal e hoje mais um vídeo da TV Gabo, segunda parte falando de Lost, esse seriado que, como eu falei no vídeo passado, revolucionou a TV e agora o vídeo de hoje, com spoilers, vai falar um pouco das impressões, né? Que eu tive vendo temporada a temporada, enfim, né, até chegar ao final, que foi muito polêmico, né? Mas antes da gente entrar no vídeo, se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostar, deixe seu dislike. Compartilhe se você gostar com seus amigos. É muito importante para o canal continuar. Beleza? Então, vamos embora falar de Lost. Como eu falei, essa série, né, no vídeo passado, essa série para mim foi muito importante, né? Ter começado a ver em 2004, ter curtido os primeiros episódios e ter visto a primeira temporada, né? Eu lembro que é interessante, né? E lembrando como era ver séries naquela época, né? A gente está falando de 2005, 2006, né? Era um outro contexto, você não tinha, né, para ter ideia, né? Para as pessoas terem ideia, era uma coisa que hoje todo mundo tem, que é TV banda, que é TV, não, internet banda larga, né? Que todo mundo hoje tem acesso, não tinha naquela época, né? Então, por exemplo, a segunda temporada de Lost, eu lembro de ter, meus pais acho que tinham saído, acho que ficaram fora uns dias de casa, e eu lembro que eu economizei, acho que uma grana, não sei se era de estágio, qualquer coisa assim, e eu aluguei na locadora que ainda tinha na época, eu morava em Caxias, né? Que fica na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Eu morava em Caxias, na época eu vi toda a segunda temporada. Todos os, acho que eram 24 episódios, enfim. Eu vi todos eles ali no DVD. E assim, à época não gostei tanto da segunda temporada. Hoje eu revi, né? Revendo a segunda temporada. Eu fiz uma maratona, né? Pouco tempo, assim, acho, essa época aí, né, de quarentena, né? Eu comecei a voltar a ver, né, Lost, e eu gostei mais, bem mais da segunda temporada agora, né? Ela me pareceu muito mais interessante, assim, né? No sentido de que ela apresenta novos personagens, né? E desenvolve bem eles, né? São personagens interessantes, você se interessa, né, pela Ana Lucia, pelo Mister Echo, né, pelo Desmond que está aqui atrás, que virou meu personagem favorito da série, né? Depois de um tempo. Então você vê um novo desenvolvimento da série que em vários sentidos foi interessante. Você tem um desenvolvimento da trama dos outros, a própria aparição do, na época, Henry Gale, que depois virou Ben, né? Então foi uma coisa bem interessante, né, para a gente acompanhar isso, e obviamente todo o lance das estações, né, lá da escotilha, cisne, enfim, os 500 mil nomes que tinham, né. Mas acho que uma coisa que eu acho que começou a acontecer com Lost e que foi fazendo a série se perder, a gente começou a observar na segunda temporada, é a criação de mais mistérios, e mais mistérios, e mais mistérios, e mais mistérios. Né? Tem uma review muito boa sobre Lost, na época, Velodus, ele mudou até de nome, na época era Retie 27, qualquer coisa assim. Ele faz uma revisão que eu considero espetacular sobre Lost, né? E porque, né, basicamente a pergunta que ele tentava responder ao longo dos 9 vídeos, né? Uma série de 9 vídeos, é uma série bem longa, porque os primeiros vídeos são curtos, mas os últimos vão ficando muito, muito longos, né? Tem duração de 3 horas, 4 horas, né? Para quem está disposto a ver, eu recomendo, assim, porque eu acho essa review dele muito boa. Vou deixar o link aqui no post, tá em inglês, né?
E eu tava vendo essa review dele, né? E tem alguns mistérios que ele vai apontando que eu acho que são bem emblemáticos dessa problemática que Lost acabou gerando, né? Ela mesma se gerou. E uma delas é o episódio que a Shannon morre, né? Eu acho, enfim, não lembro o que é que acontece. Acho que a Shannon acaba morrendo depois, mas antes ela vê o Walt todo molhado, sendo que a floresta estava tudo, enfim, não estava chovendo, e aí ele está falando ao contrário. E obviamente na época, né, como o Lost já tinha implementado um pouco dessa dinâmica misteriosa na temporada, principalmente o Walt. O Walt eu diria que é o personagem, né? E lá na review o cara fala muito disso e eu concordo plenamente. Acho que o Walt é o personagem que exemplifica muito bem o fracasso que Lost é como uma história, na minha opinião. Né? Porque o Walt é promovido na primeira temporada como um garoto especial, né, tudo, né, mostrado sobre o Walt, né, você vê, pô, um garoto diferente, ele tem percepções diferentes da realidade, né, ele tem percepções diferentes da realidade, ele tem todo um lance mediúnico e tal. Então ele depois, a partir. E aí tem essas cenas da segunda temporada, quando ele é capturado pelos outros e tal, e aí depois ele acaba sendo solto, e ele vai embora com o Michael, e nada acerca do que é o Alt é explicado. Nada, assim. Os produtores prometeram ao longo da série inteira, não, vamos falar do Alt, vamos falar, e ele virou só uma nota de rodapé, né? Para aparecer numa cena especial, né? Para conversar com o Loki muito tempo depois. Então, eu diria que isso começou a matar a série. Quando a série saiu da dinâmica dos personagens, né, daqueles sobreviventes do acidente, que é uma coisa que eu acho que a segunda temporada até ainda faz bem, e começou a migrar muito só para os mistérios. Né? E o acúmulo de mistérios começou a ficar um negócio, caramba, né? E umas coisas que ficavam muito megalomaníacas, assim, muito descoladas, né, de algum senso assim lógico, né? É, por exemplo, a própria Dharma, eu considero a Dharma, né, a iniciativa Dharma, é, um grande problema para a série, porque ela é também outro dispositivo ali de roteiro, olha, né, enfim, ela faz esses 500 mil experimentos científicos e gera não sei quantas coisas e tal, e faz os testes, e aí a gente vai nas estações, e aí tem o teste que os caras acham que estão salvando o mundo, mas na verdade não estão salvando o mundo, e aí tem as câmeras, e tem os tubos, e é um negócio muito, né, assim, para que diabos uma grande organização científica para que diabos uma grande organização científica vai se dar o trabalho de ir para uma ilha investigar é, fenômenos eletromagnéticos que na verdade não são fenômenos eletromagnéticos, e não, ela vai fazer um teste com pessoas, um teste sociológico. Enfim, eu sei que muito provavelmente vai ter fãs de Lost que vão ver esse vídeo e que vão dizer, não, Gabriel, você não está enumerando tudo certo, e não é assim, não foi assim. Assim, eu sou o cara que sempre defende que a história não precisa ter compromisso com o mundo real. Ela precisa ser, né? Eu acho que é uma armadilha que muita gente cai para elogiar ou criticar determinadas séries. Ah, essa série é ruim porque ela é muito fora do mundo real. Não, qualquer história pode ser boa ou ruim, desde que ela possua uma lógica, uma verossimilhança interna. Uma história como Star Wars é excelente, né? Enfim, é muito popular. Você pode não gostar, né?
mas é muito popular, mesmo tendo uma base completamente fora do real. É assim, eu não tenho problema de um grupo de cientistas ir para uma ilha, né? É assim, Lost é muito inspirado no livro do Júlio Verne, né? O Júlio Verne, escritor francês, assim, né? Um dos grandes nomes da ficção científica, chamado A Ilha Misteriosa. E a Ilha Misteriosa tem muito desse plot, só que na verdade, ao invés de ser uma grande corporação, é só o Capitão Nemo, né, no fim de vida, enfim, desculpa, eu dei um, eu dei um, eu dei um mega spoiler de Ilha Misteriosa, mas tudo bem. Vale a pena ler o livro, gente, não se apeguem ao spoiler, só estou usando a Ilha Misteriosa como exemplo, porque é aquilo, a Ilha Misteriosa, ela também vai lançando mistérios ao longo da história. Só que qual é a diferença de Lost para Ilha Misteriosa? A Ilha Misteriosa lança mistérios que são, enfim, não críveis, né? Que não é essa palavra que eu quero usar, mas que fazem sentido ali dentro daquela história, né? Não são coisas, né, que ao final, assim, por exemplo, aí, obviamente, talvez alguém possa me dizer, ah, Gabriel, você é muito burro, você não entendeu. Pode ser que eu seja muito burro. Mas, assim, eu não entendi para que serve a Dharma ao longo de Lost. Para que serve a Dharma? Sabe? Tipo, é uma das piores coisas que aconteceu com Lost, porque ela gera um mega mistério e aí depois ela fica relegada a segundo plano, porque aparece o Charles Widmore, enfim, nas temporadas seguintes. E aí, porra, o Charles Widmore e o Ben, eles têm todo, né, um lance de um duelo ali entre eles, uma briga, uma rixa. E aí, entendeu? E a Dharma acaba ficando relegada a segundo plano, né? Porque, assim, eu não tenho problema com você lançar os mistérios e tal, mas a Ilha Misteriosa, bem diferente de Lost, conseguiu manter isso dentro de uma coerência narrativa. Você conseguia perceber que ali o mistério daquela ilha, né? E quando você chega à conclusão, você entende o porquê. Ah, porra, é isso, né? Faz sentido o Capitão Nemo estar ali, né? Independentemente de você ter lido 20 mil léguas submarinas ou não. Aliás, eu li 20 mil léguas submarinas, é um ótimo livro também. É, mas independentemente de você. Ah, nossa, Gabriel, você conhece o Verne Verso? Conheço, mas você não precisa ter lido 20 mil léguas submarinas para saber que o Capitão Nemo tá ali, né? Enfim, já foi um personagem que agora ele está presente numa outra história ali do Júlio Verne. Você consegue entender dentro daquela história, né, que aqueles mistérios fazem sentido. E Lost não, Lost foi lançando várias coisas, foi, né? E depois, sei lá, teve Viagem no Tempo, né? Eu diria que o último bom momento de Lost, eu diria que dois bons momentos assim de Lost foram a metade final da terceira temporada, que culmina naquele episódio final do Charlie lá com a mão, Not Penny's Boat e tal, que é bem legal aquela cena e toda essa parte realmente é bem emocionante. E alguns momentos da quarta temporada, incluindo um que aqui do Desmond tá aqui atrás, ó, não o Hurley, eu devo estar indo pro Hurley, mas na verdade é o cabeludo que tá do lado direito do Hurley, que é o Desmond, que é o episódio do The Constant, que ele faz uma viagem no tempo e tal. Eu acho muito bonito esse episódio. Né? Mas depois a série se perde completamente, porque aí depois tem todo um plano para eles acabam voltando no tempo, e aí depois eles precisam desfazer a volta no tempo, e aí no fim da quinta temporada eles precisam explodir uma bomba de hidrogênio na ilha, porque eles precisam desfazer a merda. E aí, na verdade, a gente vai vendo que também o Charles Widmore e o Ben são irrelevantes dentro desse grande plano da história, né? Que
É que, na verdade, o lance também da viagem no tempo começa com o Ben girando. Não sei se vocês lembram, né? No fim da. Tem o We Have to Go Back, né? Na terceira temporada, lá do Flash Forward do Jack, que eles acabam tendo de sair da ilha e depois acabam voltando para a ilha. E tem todo o lance do Ben girar, né, a roda lá do, porra, sei lá, a roda lá do cavalo lá, enfim, sei lá, roda de madeira lá que ele tem que girar e volta no tempo, aí ele move a ilha. É muita coisa, e assim, muita coisa que se você encadear ao longo da história não faz sentido, entendeu? Eu não tenho problema nenhum. Podia, sei lá, botar um unicórnio, Jack, sei lá, o Jack Shepard que tá aqui, né? O Sawyer, o Jack que tá aqui, que eu tô apontando o dedo pra ele. Ele podia, sei lá, montar na porcaria do unicórnio e sair cavalgando, entendeu? Tudo bem, se isso fizer sentido, for interessante, montar uma história interessante, ótimo. Mas o problema é claramente, né, enfim, os produtores de Lost não tinham direcionamento para a história, né? E isso, engraçado que assim, para escrever meu livro Incidente em Ponderosa, que vai estar aqui embaixo, tá à venda R$ 15, gente, tá baratinho. Livro excelente, tem um monte de coisa também, mas a história é boa. Prometo para vocês que a história é boa. Tá lá na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição. Enfim, na época que eu comecei a escrever Incidente em Ponderosa e que eu estava meio que começando a montar meu mundo, meu universo, isso era uma preocupação muito grande que eu tinha em mente, para onde que a minha história tinha de ir, né? E sabendo disso, né, tudo ficou muito mais fácil, ir montando as coisas e tal, ter todo um planejamento para você montar a história, né? E eu tendo montado a minha história, né? E assim, não é que eu seja o melhor escritor do mundo, sabe? Mas assim, vendo a minha história hoje, como ela está finalizada, e eu estou muito satisfeito com o resultado do livro, como eu falei, a história é ótima. Vendo Lost, assim, é basicamente uma lição de como não se escrever uma história, né? Como você não pode, né? Enfim, não é justo para uma audiência de fãs de, né, que Lost teve, né? E eu fui parte, assim, né? Eu lembro de ter visto o episódio final na época, assim, foi um episódio super aguardado, era um final de novela, né? E praticamente, assim, né, pra galera, né, que via, né, enfim, séries caídas do caminhão da internet. Então, foi um negócio que mobilizou muita gente. Eu fiquei muito, né, empolgado e tal, apesar de eu estar meio insatisfeito, assim, com os rumos que a série tinha tomado, principalmente na sexta temporada, que é uma temporada que, assim, é uma das piores temporadas de série que eu já vi, assim, são os roteiristas não tendo nenhuma noção de onde levar a história. Você tem, né, a história do Flash Sideways, que assim, é só dar uma revelação que ela é um purgatório que não adiciona absolutamente nada à história. Você descobrir que aquilo é um purgatório. Nada, nada. E aí você tem o cúmulo ali, né, do pessoal ir lá por tempo, morrer, aquela maluquice da história do tempo, chega ao ponto de, assim, um dos piores episódios, assim, da história das séries. Se não, disparado para mim, o pior episódio da série inteira, que é o episódio Across the Sea. Cara, é revoltante esse episódio. É revoltante, porque é um negócio completamente maluco, assim, que eles inventam lá que tem a mãe que cria o Jacob, o Homem de Preto, né, que vira o novo grande vilão da história, né, que supostamente seria o Monstro de Fumaça, né, que era um grande mistério desde a primeira temporada. E aí tem toda a história lá dela. A mãe é uma personagem completamente sem sentido, assim, ela comete uns atos de violência que você não entende por quê. E aí, assim, né, vai protegendo meio que o Jacob, mas ao mesmo tempo você vê que o Jacob que devia ser
o salvador da história. Ele devia ser o herói, devia ser a pessoa que a gente ama na história. Representa a bondade ao longo da série e tal. Jacob é maravilhoso. O Ben passa quase a série inteira sem ver o Jacob. Então fica toda uma coisa, né, de ser um cara santo e do Homem de Preto ser esse cara horrível e tal. E, e esse episódio de Across the Sea deixa muito claro que o Jacob é um escroto e que o Homem de Preto não é que ele seja um cara legal, mas pelo menos você entende o porquê dele querer sair daquela ilha. Porque ele foi sacaneado pelo irmão, pela mãe, pela mother, pela, interpretada ali pela Alison Janney, né, que fez a CJ West Wing. Aliás, outro seriado que eu posso falar aqui, que eu realmente curto bastante. Você vê que ela tá ali fazendo aquilo ali, tipo, ah, caraca, que saco, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer isso mesmo. E é muito ruim, assim. E você entende porque o Homem de Preto, ele é sacaneado pela mãe e pelo irmão a vida inteira. Pô, então é óbvio que ele tá puto com eles e quer sair da ilha. Você entende o porquê. Né? E isso que a gente tinha de sair desse episódio odiando ainda mais o Homem de Preto, né? E, enfim, todas as maluquices. Aí chega o Homem de Preto, no final ele decide que tem que destruir a ilha. Por que você quer destruir a ilha, sabe? Você não quer só ir embora, tipo, não faz absolutamente sentido nenhum. E aí chega no final, né? Que assim, eu diria que hoje, eu, Gabriel, assim, eu confesso que eu tenho sentimentos misturados em relação ao final. Porque na época, assim, ó, eu não vi depois, assim, eu comecei a rever Lost agora na quarentena, mas eu parei, porque eu tava tão puto com o início da terceira temporada que eu não conseguia mais ver. Tipo, nossa, que coisa horrível. Pra que eu tô vendo isso? Eu tenho sentimentos misturados com o final, assim. Eu acho que ele tem momentos que ele é muito bem feito, é muito bonito, as cenas são muito, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele deixa aquela sensação de que, pô, eu tô sendo enganado, né? Como eu fui enganado ao longo de boa parte da série, a partir, enfim, do fim da terceira temporada, início da quarta. Né? Assim, me prometeram coisas que não me entregaram, né? E no fim é como se, né, uma das coisas que mais se ouvia falar na internet dos fãs que defendiam o final era: ah, você não entendeu, né? Você não entendeu primeiro, né? Porque você não você tem que, sei lá, entender, né? Você tem que ter, sei lá, 500 mil conteúdos de blog, ter lido livros e, sei lá, lido os filósofos, o Hobbes, o Locke, todos eles que são citados ao longo da série, né? Que é uma grande babaquice, né? Tipo, isso não constrói inteligência, né? Eu posso falar que, né, como doutor em geologia, eu posso falar que isso não constrói inteligência, isso não constrói argumentação, né? Que se sustente numa discussão, né? Minimamente inteligente. E outra coisa, né, que se falava muito é que, enfim, você não entendeu, né, que você enfim, que era burro e que Lost era uma série sobre pessoas. E não, assim, sim, eu diria até que se Lost tivesse seguido a pegada do seu início, primeira temporada, segunda temporada, em que o foco era de fato aqueles sobreviventes, esses sobreviventes que estão aqui, eu concordaria. Mas Lost se desviou muito disso, né? E virou uma série sobre mistérios. As pessoas vinham por causa dos mistérios. As pessoas queriam saber o que, que era o Alt, o que, que era a ilha. O que, que é a ilha? A ilha não foi explicada. A gente não sabe até hoje o que, que é a ilha. Né? Pô, por que que, enfim, aconteciam determinadas coisas com as pessoas da ilha? Por que que, sei lá, tem um pássaro no fim da segunda temporada gritando o nome do Hurley? Porra, o que que são os números, né? A explicação, né? Por isso que eu até falei no vídeo sobre This Is Us, assim,
né, que eu espero muito que os, enfim, né, saindo só um pouquinho, né, falando de This Is Us, porque os produtores de This Is Us falaram muito que Lost era uma das grandes inspirações deles, né? E eu espero muito que This Is Us não caia para esse caminho do precisamos responder, porque Lost fez isso. Teve resposta para os números, mas a resposta dos números é o Jacob falando, olhando para a cara de Palerma, do Jack, no fim da série, e falando assim: eles são só um número na parede, Jack. Sério? Tipo, depois de, porra, basicamente o Hurley a série inteira dizer que, pô, os números são maus. Você vê no episódio Numbers, que é um episódio excelente da primeira temporada, porra, o Hurley se ferra todo por causa dos números. Ele ganha a loteria, mas, pô, sei lá, morre gente. Tem vários acidentes, tudo de ruim acontece ao redor dele a partir do momento que ele usa os números para ganhar a loteria. E você não vê, e a explicação é essa, sabe? Tipo, se eu fosse, né, eu como audiência, né, e, óbvio que eu não dava tanta importância para o mistério dos números, mas tinha gente que se importava, e com razão, porque ao longo da série inteira os números apareciam em tudo quanto é lugar, entende? E até uma coisa que eu estava falando, até com o menino, o nome do canal é Minha Vida é uma Série. Depois eu até vou deixar o link também aqui. Ele faz umas boas análises de série. Eu estava falando sobre o How I Met Your Father, né, que é a continuação, né, entre muitas aspas, de How I Met Your Mother, que eu também vou falar aqui, né? E ele estava falando disso, né, que tá aparecendo muitas pistas, né, e indícios, né, do elenco original lá da série anterior, do How I Met Your Mother. Eu falei, pô, eu como escritor posso te garantir, assim, essas pistas não estão à toa. Se a gente está querendo, né, enfim, se você é um escritor minimamente honesto e que não está querendo enganar seu público, você não põe determinadas coisas ali para elas não terem absolutamente nenhum sentido no final, não terem nenhuma importância, só serem uma linha na porcaria de uma parede. Não pode ser, sabe? A revolta que muitos fãs tiveram ao final do Lost, né? É muito justificada. E se esse final da igreja, de todo mundo ali feliz, e muitas coisas bizarras, tipo Said com a Shannon. Porra, o Said fez um monte de coisa por causa lá da Nádia. E no fim ele fica com a Shannon, que era só uma namoradinha dele lá. Não era o amor da vida dele. Né? Então é isso, né? Faltou muito planejamento mesmo para você escrever uma história, para você ter uma sequência lógica de fatos ali coerente dentro da história, né? E por isso que o final de Lost, na minha opinião, é um grande fracasso, né? Mas até antes, e eu acho muito pior, a última temporada. A última temporada é um lixo. O último episódio, pelo menos, é um lixo bem produzido. A última temporada é um horror, assim. Eu lembro de... A experiência de ver a última temporada na época foi horrível. Eu ficava, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Perdendo uma hora e, sei lá, depois mais horas, né? Enfim. Mas, enfim, na época eu pensava isso, mas não foram horas perdidas, né? Era um entretenimento que eu tinha na época e tal, enfim. Então é isso, assim, né? Para fechar o vídeo que já tá bem longo, é uma pena que Lost tenha terminado assim. Poderia ter sido muito melhor, é uma série que tinha potencial para ser muito, muito mais. Mas no fim das contas eu acho que ela decepciona, né? E eu vou terminar respondendo uma pergunta que esse cara que fez a review, né, que vai estar aqui embaixo, ele faz essa pergunta no final, assim, né? Você recomenda alguém que não viu na época ver Lost? E assim, não, não porque eu não consegui rever hoje.
né? E eu não consigo ver atrativos os quais alguém veria Lost, né? Para recomendar alguém ver Lost. Então, é isso. Diga o que vocês acharam do vídeo aí, se vocês gostaram. Digam por que de terem gostado. Digam por que também de não terem gostado. Divulguem nos seus grupos aí de família, WhatsApp, beleza? E a gente se vê no próximo. Beijos e abraços.